Vamos lá, são 9 da manhã, 34 minutos, de volta com o programa Na Ordem do Dia, aqui na Rádio Planalto. A temperatura é de 17 graus. Nós estamos recebendo aqui no programa, está aqui conosco a Aline, está aqui conosco. Ela é jornalista, mas também ela é psicopedagoga, e nós vamos falar sobre um tema palpitante, que é a síndrome do Irlen. A Aline Moraes Lara está aqui conosco, né? E nós vamos conversar com ela, então, a partir de agora, no programa Na Ordem do Dia. Tudo bem, Aline? Bom dia. Bom dia, João Altair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. E que nós possamos esclarecer um pouquinho, né, do que é a síndrome de Irlen e explicar um pouquinho para as pessoas como é que funciona. Então, o que é, então, a síndrome de Irlen, para a gente começar pelo nome, né? Qual é a justificativa desse nome? Eu quero explicar, então, né, João Altair, que a síndrome de Irlen, daí é o quadro mais grave, né, quando existe a apresentação de todos os sintomas que podem fechar o diagnóstico de síndrome de Irlen. Então, a gente usa mais corriqueiramente o nome de estresse visual, porque a pessoa pode ter alguns outros sintomas que interferem e atrapalham, e a intervenção é a mesma, né, o tratamento, vamos dizer assim, é o mesmo da síndrome de Irlen, mas não chega a caracterizar a síndrome em si. Esse nome vem da Ellen Irlen, que é uma psicóloga que há mais de 30 anos observou algumas situações em que as pessoas apresentavam uma aversão ou uma hipersensibilidade à luz, e que isso dificultava muito a leitura, né, interferia na leitura e na aprendizagem. Então ela começou a estudar, até que ela criou, então, essa metodologia, né, e desenvolveu esse estudo em relação à síndrome de Irlen. Bom, quais são as dificuldades, então, que se apresentam para o paciente, vamos chamar assim, que tem esse problema, Aline? Então, eu gostaria de explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, né, como é que se forma a visão. Porque tem muito, está relacionado a isso, tá? Então, nós temos o órgão, o olho, né, que vai captar a informação do ambiente, só que a visão, ela se completa no nosso cérebro, né? É um processamento visual que acontece depois que a luz, a informação visual passa pelos olhos, ela vai lá para o nervo óptico e se transforma em impulsos que vão no cérebro transformar o que a gente enxerga como imagem. Né? Então não é só no olho que a gente enxerga, né? A gente enxerga no olho e no cérebro, vamos dizer assim. Tem um processo todo aí. Tem um processo todo. Então, às vezes, essa pessoa ela tem dificuldades de enxergar, mas ela vai numa consulta rotineira, no oftalmologista, por exemplo, e faz todos aqueles testes de visão que a gente faz, e não tem interferência na acuidade visual, ou seja, o órgão olho dela está funcionando muito bem. Só que não é da rotina dos oftalmologistas avaliar o processamento visual. E é aí que a gente encontra essa falha no processamento, e a pessoa tem algumas dificuldades, especialmente nos atos de leitura. Certo. Né? É ali que se caracteriza a síndrome de Irlen ou o estresse visual. É uma falha no processamento visual. Então, aquela criança já foi no oftalmologista às vezes, ou aquela pessoa, o adulto, né, pode atingir qualquer idade, foi consultar, o olho está bem, e daí ela ainda queixa, eu não estou enxergando. Né? Sim. Mas ela não está enxergando porque a falha está no processamento visual. Daí, para a gente avaliar esse processamento visual, a gente faz um teste que a gente chama de screening, certo, que faz um rastreamento se a pessoa tem sintomas que apresentam ou caracterizam ela com esse estresse visual, e para poder fazer o tratamento adequado, né, para que ela possa ter qualidade de vida e consiga ler melhor e não tenha tanta dificuldade. Vamos dizer assim, alguém que vê ali, está lendo e começa a embaralhar as letras, é um sintoma ou não? É um sintoma. Tem algumas coisas bem importantes da gente lembrar, né? Uma situação, quando esse sintoma é mais agudo, vamos dizer assim, é mais perceptível, essa pessoa é mais sensível,
ela tem vários sintomas. O sintoma mais característico e que começa a nos abrir campo para investigar é a hipersensibilidade à luz, ou seja, a luz do sol incomoda, a luz do ambiente incomoda. Quando ela vai ler, ela procura ler num lugar com menos luz, né? Ou ela não gosta muito da luz, evita estar em ambientes mais iluminados, se incomoda com o reflexo dos vidros dos carros quando está dirigindo, né? Ou à noite tem muita dificuldade de dirigir porque tem muita luz que reflete. Então são algumas características. Quando ela tem esses sintomas mais acentuados, na leitura, quando ela vai ler, ela tem algumas distorções que a gente chama. Que é o quê? Às vezes ela está lendo e é como se a letra tivesse borrada. Ou como se a letra estivesse se mexendo. Certo. Ou como se ela fizesse uma onda. Ou como se ela estivesse saindo do papel. Ou uma espécie de perspectiva. Ou ainda tremida. Então, são 11 distorções catalogadas na síndrome de Irlen, mas cada pessoa pode ter um sintoma específico e pode ter uma distorção que não está catalogada ainda, mas isso não exclui ela de receber o atendimento ou o tratamento ideal para essa síndrome, né? Bem interessante isso. E ela não está atrelada à dificuldade de visão? Pode ocorrer, né, com uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade, que usa óculos, e também pode acontecer para um paciente, uma pessoa que aparentemente não tem problema? Sim, ela pode, esse link aí, pode acontecer nas duas situações, né? Então, por exemplo, eu tenho miopia, né? Eu tenho que usar o óculos ou a lente para miopia, mas eu também posso ter, então, essa dificuldade. Por exemplo, eu posso estar usando... Para dirigir, eu preciso colocar óculos. Miopia é isso, né? Isso. Depende do grau, né? No meu grau eu não é só para dirigir. Para eu te enxergar eu já preciso usar óculos. É aquele que tem dificuldade para ver longe, que é meu caso. É miopia, né? É que às vezes o grau é tão alto que o longe fica mais perto, entendeu? Eu, por exemplo, para ler, tenho que tirar o óculos, não consigo. Agora, para dirigir, para ver as pessoas que estão do outro lado da rua... Aí, vamos tratar assim, é uma questão mais oftalmológica em si, porque é o órgão, o olho que a gente está falando. A questão pode acontecer quando a pessoa já tem uma dificuldade, então, quando ela vai fazer esse teste, por exemplo, ela precisa estar usando óculos. Se ela usa óculos, ela tem que estar com óculos. Porque a falha é no processamento. Pode acontecer dela ter uma falha no órgão olho, mas também no processamento visual, que aí é lá no cérebro, vamos dizer assim, né? Para simplificar. E acontece muito comumente dessas queixas virem no processo de alfabetização. Porque é aquela criança que é curiosa, interessada, tem estímulo, mas não está conseguindo se alfabetizar. Por quê? Porque é difícil de ler com as letras se mexendo, né? Imagino. Então, ela tenta ler, mas ela não consegue ler. Então, os coleguinhas estão andando na sala de aula e estão evoluindo e ela não está conseguindo. Às vezes são outras dificuldades de aprendizagem, não é exclusivamente isso, né? São várias as questões que podem estar interferindo. Mas, por vezes, quando ela tem uma queixa em relação à visão, e ela já foi no oftalmo e já descartou, vamos dizer assim, qualquer alteração visual em relação à miopia, hipermetropia, essas coisas, né? Em relação ao funcionamento do órgão, o olho, aí... ela precisa investigar, porque pode estar relacionado a esses outros sintomas, ou ao estresse visual, ou a síndrome de Irlen, e ela vai precisar, então, de um suporte melhor, né? Sim. Ela pode acometer somente crianças nessa fase inicial da vida, ou pessoas de qualquer idade? Ela não diferencia idade? Ela pode atingir pessoas de qualquer idade, né? E é interessante porque o nosso cérebro, ele é inteligente, ele se adapta às situações de acordo com a necessidade. Então, às vezes tem um adulto que ele não chega a enxergar essa distorção. Então, a letra não chega, entre aspas, não chega a se mexer. Mas ele lê 10 minutos e é como se ele tivesse lido 2 horas, ele cansa muito, né? Ou ele não consegue memorizar a informação, ou ele não consegue processar adequadamente aquela informação. Então, é como se eu leio e eu tenho que ler de novo, porque não lembro. Né? Imagina o rendimento escolar de uma criança. Exatamente, o rendimento não é o mesmo. Então, às vezes, o nosso cérebro, ele consegue corrigir essa distorção, né? Mas ele faz um esforço tão grande que rouba energia
do processo cognitivo. Então, ele, ao invés de conseguir ler com naturalidade, tranquilidade, conforto, como a gente lê, ele gasta toda a energia dele para corrigir aquela distorção, aquela mexida, enfim, aquela alteração visual que ele tem na leitura. E aí ele perde ler e não vai qualidade. Exatamente, porque daí ele está usando todo o esforço para uma situação assim. Como dizia uma professora de matemática minha na época, diz: vocês me veem, mas não me conhecem. Quando a gente não entendia o que ela falava. São 9h44, estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto a psicopedagoga, a Aline Moraes está aqui conosco. A gente está falando sobre esse problema que é a síndrome de Irlen. Mas e a pergunta, Aline, é a seguinte: tem como corrigir isso? Tem, João Altair. E eu acho que essa é uma parte boa, porque é uma boa notícia. Então, a gente primeiro, antes de indicar tratamento, a pessoa precisa fazer esse teste, né, que é um rastreamento para ver o quanto de sintoma ela tem, se ela tem esse estresse visual de modo leve, moderado ou severo. Em casos severos, aí a questão é um pouquinho mais complicada, mas para quem tem leve e moderado, o simples uso de uma overlay, que eu vou dizer assim que é uma espécie de lâmina, lembra daquelas lâminas de retroprojetor? Uhum. Então, ela se assemelha, mas ela funciona como um filtro na leitura. Então, são 10 cores de overlay que existem, e a gente pode fazer 30 combinações, e essa cor vai variar muito de acordo com o problema dessa pessoa. Então, quando a gente faz a testagem, a gente induz o paciente que está ali a um estresse visual que simula um período prolongado de leitura. Então, a gente não vai fazer ele ler, mas a gente vai fazer atividades que simulem o esforço que ele tem quando ele está lendo, para que os sintomas apareçam no consultório e a gente possa identificar a intensidade desse estresse visual e o tratamento adequado. A partir do momento em que ele começa a apresentar sintomas e a gente vai concluindo a avaliação, a gente começa então a identificar qual é a overlay que ele precisa usar, né? Que são 10 tonalidades, como eu falei, mas ela não é uma cor. A gente olha como cor, né, João Altair? Mas, na verdade, ela vai fazer uma espécie de filtro. Então, não adianta eu ir na papelaria e comprar uma folha de retroprojetor colorida que vai funcionar. Não, não é assim. Porque quando a gente olha, parece cor. Mas, na verdade, é um filtro, que a gente chama, o nome correto é overlay, que coloca sobre a folha e corrige essa distorção e diminui o sintoma. Ou seja, aquela criança que está lendo, esse papel parece que brilha, parece que está me incomodando, eu não consigo ler, essa letra está tremendo, está muito ruim de enxergar. Quando a gente coloca a overlay correta, esse sintoma é corrigido. Então ela consegue enxergar como a gente está enxergando para ler. Né? Normaliza essa distorção, vamos dizer assim. Então, quando que ela vai usar? Ela vai usar sempre que ela for ler, ela vai usar essa overlay sobre o papel da leitura. Se for um caso assim um pouco mais acentuado, ela pode, na escola, né, junto com os professores, pode se propor que as atividades que essa criança vá fazer em sala de aula, em folha, prova ou algum outro trabalho, que seja entregue para ela numa folha que não seja branca, né, que é onde ela tem mais sensibilidade, ou então que até o caderno dessa criança seja de outra cor. Porque o que acontece quando a pessoa tem esse estresse visual? O branco reflete muito, porque é uma sensibilidade diferente, né? Ela tem uma alteração sensorial que faz com que a sensibilidade dela em relação à incidência da luz sobre os objetos é muito maior que a nossa. Então a gente às vezes está enxergando e está refletindo, aí essa criança olha e para ela causa uma distorção. Então, como aquele papel, vamos dizer assim, brilha muito, né, atrapalha ela de ler. Porque, por exemplo, quando você sai num lugar escuro e vai para o sol, meio que fecha o olho, né? Dá aquela... Porque nós estamos nos adaptando a processar aquela mudança de iluminação do ambiente. E essa criança ou essa pessoa, porque pode acometer adultos também, que tem essa distorção ou esse estresse visual, quando elas estão lendo, é como se o papel refletisse. É mais ou menos essa sensação que a gente tem, né? Dependendo do nível em que se encontra esse estresse na pessoa, ela vai sentir esse desconforto que a gente sente quando sai de um lugar escuro e entra num ambiente muito iluminado.
Então, é importante falar que aqui no Brasil nós temos um lugar de referência que tem certificação internacional pelo Early Institute, que é dessa Ellen Early, né? Foi fundado por essa Ellen Early, quem iniciou os estudos em relação à síndrome de Early, que é a Fundação Hospital de Olhos, Dr. Ricardo Guimarães, que fica em Belo Horizonte, na verdade é Nova Lima, mas é coladinho ali em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Então, lá, é somente lá que se faz a capacitação para que os profissionais da saúde e educação possam fazer esse rastreamento para ver se a pessoa tem ou não esse estresse visual, né? E somente lá é possível fazer, que em casos mais severos, você pode precisar usar um óculos especial, que tem um filtro especial também. Mas daí tem que, para receitar esse óculos, para fazer essa avaliação, tem que ser a equipe especializada que hoje só atende lá nesse hospital, só tem lá essa equipe. Eles estão trabalhando para capacitar mais profissionais para fazerem isso, mas como exige uma especificação muito grande, né, fica mais difícil. Mas hoje no Brasil já são mais de 2.500, 3.000 screeners, que eles chamam, que são profissionais da saúde e educação que podem fazer esse primeiro rastreamento da síndrome de Early. Tu estudou onde? Eu fiz essa capacitação lá em Belo Horizonte. Olha aí, ó. O ouvinte fala para falar sobre o daltônico. Aí é assunto para o oftalmologista ou é para vocês aí? Não, é para o oftalmologista, tá? Mas eu só vou explicar o seguinte: o daltônico também, ele não tem problema no olho, né? Ele tem um problema no processamento visual. Então o olho dele funciona bem, porque quando ele vai no oftalmo, dificilmente você identifica a cor no oftalmo, né? Você vai lá, lê a letrinha, consegue ler a letrinha, o tamanho, o número. Né? Então, porque a avaliação que é feita, de um modo geral, é em relação à acuidade visual. Então, você enxerga bem, você enxerga com definição, você consegue enxergar. Né? E o daltônico, daí sim, ele a falha é no processamento, ele tem uma alteração em relação à luz e à cor. Né? Mas é assunto para oftalmologista específico, viu? Olha aí, ó. Não é o meu campo. Tá bom. 9h50, portanto, aí está a psicopedagoga Aline Moraes Lara falando conosco sobre a síndrome do Early. O que mais para nós encaminharmos aqui o final da nossa entrevista que é importante destacar, Aline? Depois a gente gostaria de ver também o endereço da tua clínica aí para alguém que queira mais informações. É interessante assim, João Altair, que as pessoas, a gente chama muita atenção para as crianças em processo escolar. Né? Porque quando uma criança em processo escolar começa a ter mais dificuldades, ela começa a perder a motivação para estudar. Né? E aí são várias as situações em que a criança tem dificuldade de aprendizagem. Mas a gente alerta para, nesse caso da síndrome de Early, quando ela tem uma alteração que pode ter uma correção, vamos dizer assim, de modo simples, né? Ela vai usar um material, um instrumento que vai facilitar a aprendizagem dela, a gente não pode pecar em não enxergar isso. Então a gente gosta de chamar a atenção para os professores, para os pais, que observem aquela criança que sempre foi uma criança ativa, curiosa, criativa, envolvida no processo escolar, ou gostava de estar nas atividades, de repente ela começa a perder o interesse pela leitura, ou muda o desempenho na sala de aula, que pode ser outros fatores, mas observar outras questões, como tem muita sensibilidade à luz, prefere ler no escuro, sente dor de cabeça quando está lendo, costuma franzir a testa para ler, né, arregala o olho para ler, aproxima ou afasta o papel no ato da leitura, gosta de tapar o papel para ler, como se fosse fazer uma sombra. Né, entendi isso. Alguns sintomas, assim, às vezes pode até sentir náusea quando está lendo, porque se ela tem esse sintoma mais severo, essa distorção realmente vai causar um desconforto muito grande, né? E também avaliar para o alerta que esse estresse visual, ele atinge 50% das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Então, pode ser ele o principal motivo e ele pode estar associado a outros motivos. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação, descartando todas as outras hipóteses, né? Mas antes de fazer essa avaliação, o teste de screening que a gente chama, tem que fazer um exame oftalmológico regular. Para ver, porque não adianta, se tiver miopia e não estiver tratando para miopia, por exemplo,
A overlay não vai corrigir a distorção Então. do papel, né? Por exemplo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando for explicar esse estresse visual. Isso. Para que não se confunda, né? Às vezes essa criança também tem outras dificuldades. É muito frequente em crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou dislexia, ou ainda autismo, tem muita incidência desse estresse visual também. Então, tem que ter um cuidado, porque pode ser uma coisa ou outra, ser confundida, né? E podem ser as duas coisas. Olha aí, ó. Interessante. Faltam 6 minutos para as 10 da manhã. Agradecendo aqui a Aline, que é jornalista e é psicopedagoga e tem essa especialização aqui na síndrome do Irlen. Quem quiser mais informações, orientações, enfim, tu atende aonde, Aline? Então, eu atendo ali no Crediplan. Na Crediplan. É antigo Unicred, né? As pessoas associavam ao Unicred. É no bloco B, sala 708. Certo. Eu vou dar o meu site também, que as pessoas podem entrar. Tem no Facebook também, podem fazer contato por ali. Ou podem ler um pouquinho mais sobre a nossa atuação, né? Isso. Como se diz, vem, né? Com pensarte.com.br. Isso aí. Tá. Vem pensarte.com.br. Procura no Google ali que já vai, né? Já aparecer. acha ali facilzinho, no Facebook também. É. Então, no Facebook também é @vempensarte. Aparece, você localiza rapidinho. E então, podem fazer o contato conosco, qualquer dúvida, né, João Altair? Isso aí. Se alguém quiser, de repente, ligar depois para vocês para pegar o Também. número de telefone, né? Temos aqui também. Que ficou com alguma dúvida, pode ligar para vocês. Isso aí. E estamos à disposição. Olha, meus cumprimentos, Aline, que eu te conheci aqui há muito tempo como jornalista e agora saber que você está nessa atividade importante aí da educação, né? da atenção à saúde dos alunos aí. A gente vive num mundo interdisciplinar, né, João Altair? A gente não é mais só uma coisa, a gente é várias, né? Vamos dizer assim. Obrigado, Aline. Vamos ao intervalo, às 9h55, e já as últimas informações do programa na ordem do dia, aqui na Rádio Planalto AM para a Car House. Lá você vai encontrar o Etios, o Corolla, a Hilux na Car House. Comercial Zafari, hoje é dia de quarta, é barato. Quarta sempre juntos da Comercial Zafari. Está conosco a IMED. Busque o melhor em você, vá para a IMED. Também a Lavoura John Deere. Tratores, colheitadeiras, plantadeiras, Lavoura John Deere. Farmácia São João tem protetor solar, fator 30, 200 ml por apenas R$ 39,99. E o Sescom, atenção empresário contábil do setor de serviços, associe-se e torne a sua categoria ainda mais forte e representativa. Intervalo e já voltamos.